Olá, sejam bem-vindos ao Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista. E hoje, no nosso episódio de estreia, nós vamos contar de onde veio essa ideia e qual é o contexto por trás do Contexto Cast. E ninguém melhor para explicar isso para a gente do que o Pedro Garófalo, secretário executivo da União dos Vereadores da Baixada Santista. Oi, Pedrinho, seja bem-vindo. Olá, Cris. É um prazer estar aqui com você, com todo esse povo que está nos assistindo, falando um pouquinho do trabalho da UVEBS. O trabalho da UVEBS e essa nova aventura aí que é o Contexto Cast, né? Qual que é a ideia por trás do contexto, Pedrinho? Por que a UVEBS agora decidiu também criar um podcast? Então, o podcast já existiu na época da pandemia, quando se tinha muita dificuldade de poder chegar às pessoas, porque a gente tinha que manter o afastamento. Aí nós criamos um podcast onde que os vereadores que participaram desse podcast falavam um pouco do seu trabalho, do que eles estavam vendo, o que vinha acontecendo com a situação da pandemia e assim por diante. Só que chegou um determinado momento que as coisas vão atropelando, vão acontecendo uma série de fatores, e aí a gente teve que parar e hoje estamos retomando. E essa retomada, ela tem tudo a ver com a gente levar para a sociedade a importância do trabalho metropolitano. Porque as pessoas, às vezes, por morar num determinado município, elas só veem em torno dela, mas elas não entendem que, por exemplo, para a minha época, você pegava praia muito no Guarujá, você estudava em Santos, que tinha as melhores faculdades, você acabava trabalhando num outro município. Às vezes, se você fosse um vendedor, você corria os 9 municípios. Então, nós somos um cidadão metropolitano. Por ser metropolitano, a gente tem que falar muito sobre a situação metropolitana da nossa região. Ah, com certeza. Lembrando que o podcast que o Pedrinho falou, nós fizemos uma série de episódios e na época era só áudio, né? Hoje a coisa evoluiu, nós estamos aqui em vídeo no YouTube conversando com vocês e para trazer sempre temas metropolitanos, um especialista e um vereador, e vamos ter episódios temáticos. Como que você vê isso? Você acha que é uma forma de aproximar, ou melhor, de trazer para as pessoas, para elas terem uma tangibilidade ali dos assuntos? Porque às vezes o pessoal pensa que a Câmara é muito distante do dia a dia, quando na verdade o vereador é o elo mais próximo da população, né? Vamos ver da seguinte maneira. O especialista, ele é focado em determinados assuntos. O vereador, ele é um generalista. Porque o vereador, ele não é especialista em determinada coisa para ser vereador. Ele é vereador porque ele tem o apoio da sociedade. Então, quando você coloca esses dois elementos para trocar figurinha e conversar sobre determinado assunto, o assunto flui da melhor maneira possível. Por quê? Porque o especialista vai falar de como funciona tecnicamente e o generalista, que é o vereador, ele vai procurar encontrar alguma coisa que possa criar uma lei, criar alguma situação de uma ligação com o Poder Executivo para trazer um benefício para a comunidade, para a sociedade. Então, a partir desses encontros, desses debates, podem surgir novas iniciativas também do poder público, junto com a sociedade, e a população poder acompanhar isso de forma transparente, assistindo ao podcast. Com certeza, inclusive dando sugestões sobre determinados assuntos. Por quê? Porque nós vamos deixar numa condição onde que a pessoa pode mandar sugestões no YouTube ou no site da UVEBS, sobre determinados assuntos que a gente pode trazer o especialista e trazer o vereador, que é generalista, para que eles possam trocar essa figurinha para trazer o assunto que a pessoa pediu para a gente discutir, para a gente poder formalizar alguma coisa em benefício da sociedade. Porém, a gente tem um problema muito grande na política, né? Que a maior parte dos vereadores acham que o grande negócio é fazer o projeto de lei ou fazer reivindicação ao executivo, e aquilo não é só isso. A gente tem que trabalhar para que as pessoas executem isso. O nosso país é um dos países que tem o maior número de leis, porém, o que usa o menor número de leis. O que adianta você ter um monte de leis se poucas você usa, se poucas você trabalha? Este é o nosso
trabalho também com a UVEBS, para que tenha esse entendimento não só da sociedade, mas do próprio vereador. Exato, e até comentando, né, citando aí, quando você fala da questão do legislativo, quando foram criados os 3 poderes, o legislativo tinha uma relevância absurda, porque é o que cria as leis. E hoje há uma crise aí, né, institucional aí entre os 3 poderes, que a gente acompanha em âmbito nacional, e eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Então, essa crise, ela é inteiramente ligada, eu acho que o grande culpado é o pessoal do legislativo, seja ele estadual, seja ele municipal, seja ele federal. Eles são os culpados. Por quê? Porque eu acho que eu posso não gostar do partido político do executivo, eu posso ter minhas diferenças com o executivo, mas eu tenho que trabalhar de uma certa forma onde que eu tenha que ser ouvido, onde que eu tenha que levar as reivindicações, cobrar os resultados e não apenas o executivo olhar e falar, não, deixa do jeito que está, não vamos mexer nisso, porque isso traz um problema terrível. Por isso que tem essa troca no legislativo que ninguém consegue se criar. São poucos hoje que conseguem se criar. Porque o cara entra cheio de gás, depois ele vê que a coisa não funciona bem de acordo com o que ele quer. Bom, e agora a gente vai falar um pouco da UVEBS, né? Bom, para quem não conhece, a União dos Vereadores da Baixada Santista reúne os 142 vereadores das 9 cidades da região, né? Mas conta pra gente aí, o que é a UVEBS, qual que é a missão da UVEBS, para quem está assistindo? Então, a UVEBS tem 15 anos, o último mandato eram 139 vereadores, hoje são 142, né? Porque teve um aumento. Porém, o entendimento que as pessoas precisam ter da UVEBS, porque as pessoas ainda não compreenderam, é o que eu falei no início da nossa conversa, as pessoas ainda não compreenderam que hoje o que o cara faz em Bertioga atinge a pessoa de Praia Grande, o que o cara faz em Peruíbe atinge a pessoa de Santos e assim por diante. Então nós temos que entender essa visão metropolitana. Por exemplo, qual é o problema da segurança? A criminalidade migra. O cara mora num determinado município e faz papelão num outro município. Problema da saúde. O cara mora num determinado município, só que aí ele vai na praia de um outro município, passa mal, se ele for para o hospital, ele vai no hospital de outro município. E assim por diante. Ele trabalha num município, mora no outro, dentro do serviço dele, ele passa mal, ele sofre um acidente, ele tem... Então, nós temos que começar a enxergar metropolitano, com esta visão. E para enxergar com essa visão, existe todo um trabalho que a gente precisa fazer, e a UVEBS é esse veículo. A UVEBS tem essa missão de passar para as pessoas o entendimento e a importância de ver como a coisa funciona nesse âmbito. Mas tem aquela dificuldade, porque as pessoas estão acostumadas, não, o vereador é do meu bairro, ele vai cuidar de tapar buraco na rua. Isso não existe mais, gente. Nós estamos numa outra era. Nós já saímos da Idade Média, nós estamos na Idade Mídia agora. E a Idade Mídia tem tudo na internet, você pode saber tudo o que está acontecendo, você precisa começar a entender de uma maneira, num outro nível, 5.0. Sim, e aí você trouxe exemplos, lógico, de dentro para fora, né, que da própria região para a região, mas também existem muitas iniciativas que a UVEBS já conquistou em outras esferas, que precisou do apoio de outras esferas, e aí a importância da união da Baixada Santista como região para conquistar recursos e outras atividades que são necessárias aí, que escala o poder, né? Que escala para o Estado, escala para o governo federal. Você tem algum exemplo de conquistas já efetivadas aí durante esses 15 anos da UVEBS? Tenho, mas antes eu quero te dar uma explicação do seguinte. Quando a gente vê um empresário, um grupo de empresários conversando, a gente analisa aquele grupo de empresários pela condição financeira dele, da empresa dele crescendo financeiramente, isso e aquilo. O sucesso da empresa, isso e aquilo.
Quando a política vê um grupo de vereadores, ela não vê o financeiro, ela vê voto. A representatividade do cara é pelo número de votos que ele tem. Aí você imagina um secretário de Estado, um ministro, um deputado, seja lá quem for, quando ele recebe um número de vereadores, como tem a UVEBS, um número de vereadores na sala dele, no gabinete dele, para falar para ele, nós precisamos resolver isso. Nós não viemos aqui dizer para você se vira, nós viemos aqui te trazer uma visão nossa como resolver isso. Então você não vai lá levar o problema para ele, você vai levar praticamente um prato pronto e falar para ele, temos que encontrar por essa saída para resolver isso. E já fizemos isso, já fizemos com secretários de Estado, na área de segurança, você teve presente, já fizemos na saúde, já fizemos uma análise do CROSS, do erro que tem o CROSS pela falta de transparência, que hoje tem até uma lei que foi aprovada, da transparência do CROSS, a situação da Ponte Pensa, a situação do túnel Santos-Guarujá, que nós criamos junto com alguns empresários do Porto, para que a gente fizesse aquele evento, voo de túnel, aonde que gerou todo esse trabalho para hoje, para a construção do túnel, porém, nós não fomos nem citados que a gente existe. E isso está errado, e a sociedade tem que entender isso, que a UVEBS é que deu o pontapé inicial, a UVEBS é que falou de 100 anos que isso vem rodando e vem empurrando com a barriga. Então, a UVEBS tem um papel fantástico. Por outro lado, o próprio vereador, ele tem que entender que dentro da Câmara tem vereadores de todos os partidos. Eu posso não gostar do vereador A, do vereador B. Porém, quando a gente está discutindo sobre determinado assunto da nossa região, nós temos que estar unidos, temos que estar abraçados e agarrados para resolver aquele problema. É como a casa da gente. A casa da gente, o que acontece com a gente? Você briga com o seu irmão, briga com a sua irmã, discute com o seu tio, seja lá o que for. Mas se alguém for lá mexer com ele, vai arrumar com a família inteira. É isso que tem que ser. Sim. Os vereadores têm que ter essa visão e não a visão de que tem que falar, bem feito, ele se ferrou, não deu certo, ele foi lá reivindicar, olha lá, não saiu nem no jornal. Isso não existe. Sim. Isso é pobreza de espírito. Com certeza. Só para contextualizar, né, falou do Sistema CROSS, o Sistema CROSS é a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que regula as vagas em UTIs nos hospitais da região, né? E aí existe aquela questão do número de hospitais da região e alguns são referência em algum tipo de tratamento e as pessoas ficam numa fila ali e essa fila é um grande mistério. A gente nunca sabe a posição que a pessoa está ali aguardando uma vaga, né? Então essa é uma questão que a UVEBS acompanha há muito tempo. Tá mudando, mas ainda é uma questão, né? É porque as pessoas também, tem um outro detalhe aí, não dá para ficar nessa situação do cara ficar, imagina um cara com uma situação, uma doença complicada, ficar 2, 3, 4, 5 meses esperando por uma consulta. Então, nós trabalhamos em cima disso o tempo todo para minimizar esse problema. E as pessoas não entendem, elas pensam que o vereador só está ali para cuidar do buraco, de aprovar o que o prefeito está pedindo, isso e aquilo. É muito mais, é muito maior o tamanho. Sim. E a UVEBS é que cuida dessa briga metropolitana. Bom, e outra questão metropolitana é uma conquista aí também de anos e anos, a gente está falando aí de brigas antigas, né? Vamos falar da conquista do assento no CONDESB, finalmente, né? Depois de mais de 10 anos, agora saiu o assento do CONDESB, então a União dos Vereadores da Baixada Santista agora pode opinar, votar e participar das reuniões do CONDESB, que é o conselho que reúne os 9 prefeitos da região. Como você vê essa importância do papel da UVEBS e também do Legislativo Regional dentro dessas discussões que envolvem os prefeitos da região? Então, esse é um outro detalhe que a gente precisa... Tem um ditado antigo que diz assim, dá a César o que é de César. Então, vamos lá.
Em primeiro lugar, os prefeitos precisam entender que quando eles vão nessas reuniões do CONDESB, não dá para... Porque no início tudo é lua de mel. O prefeito está lá, leva o secretariado. Aí depois, num certo momento, ele já começa a mandar o vice, depois ele já não manda nem mais o vice. Qualquer dia ele vai mandar o ascensorista, que eu acho que nem existe mais ascensorista. Sabe? Isso tem que acabar. O cara tem que ter o compromisso, principalmente ele foi eleito para isso, ele tem que ter o compromisso de estar lá, número 1. Número 2, a Alvebs tem um assento lá, mas se a Alvebs não estiver lá com o seu presidente, ela vai estar com alguém representando a Alvebs. Vai estar o vice, tem vereadores em todos os municípios que fazem parte da diretoria, que vão estar lá e vão levar suas reivindicações. E o CONDESB ele tinha que ter uma musculatura maior. E para ter uma musculatura maior, ele tem que provocar uma condição da sociedade participar mais desse processo. Mas ainda vejo muita dificuldade para as pessoas terem, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, um pouco de confiabilidade no projeto, no processo que eles executam. Sim, realmente, né? Existem muitas críticas ao CONDESB, a essas reuniões no momento, mas é importante essa visão metropolitana e agora dar o espaço também para o Alvebs, para trazer essa questão da proximidade, porque o vereador é o para-choque da sociedade e está no dia a dia, né, Pedrinho? Então, por ele ser o para-choque da sociedade, estar no dia a dia, tem que acabar essa história de vaidade. Que vaidade para a mulher é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que todas as mulheres têm que ser vaidosas. Por quê? Porque elas passam beleza, elas trazem alegria, isso e aquilo. Mas homem ter vaidade do outro homem que está sentado do lado dele. Homem tem vaidade, principalmente na política. Ah, não, o meu terno tem que ser mais bonito que o dele. Tem que acabar com isso. Os caras têm que se unir e falar assim, nós temos que transformar a nossa região, que aliás é a primeira região metropolitana do Brasil, já foi uma região extremamente rica, hoje é uma região que está extremamente complicada. Se você for falar, vamos falar de um calcanhar de Aquiles da Baixada, vamos falar do turismo da Baixada. Eu sou da época, até pelos meus 19 anos, eu sou da época em que o turismo da Baixada bombava. Ah, mas tinha aquele turista de um dia, isso e aquilo, mas bombava. E quando você ouvia falar do Norte e Nordeste, era seca, fome, dificuldade, isso e aquilo. Hoje o turismo do Norte e Nordeste é conhecido fora do Brasil, dentro do Brasil, e todo mundo sai daqui para ir para lá. Mas não, o pessoal daqui de São Paulo junta dinheiro para ir para Disney. E poucos conhecem o turismo do Nordeste. E o turismo daqui da Baixada não existe. Principalmente na condição que a gente tem de segurança, né? Sim. E até isso, Pedrinho, você trouxe aí o turismo como um dos temas, mas a gente sabe que a Alvebs também está preparando grupos temáticos, né, de câmaras temáticas de vereadores, também para levar para o CONDESB essas sugestões e esses novos planos, né? O turismo, com certeza, é uma das áreas, né? Então, esses grupos temáticos é porque, assim, acabar com essa história de que prefeito é reizinho, que prefeito sabe tudo. E não é isso. Até porque as prefeituras são arcaicas. 99% das prefeituras do Brasil são arcaicas. Elas não são mais como deveriam de ser neste futuro chamado ecossistema, com uma visão diferenciada. Elas ainda são através de um reizinho, que tu chega para o prefeito e fala, prefeito, estou trazendo uma novidade para você. Ele fala, onde que tem isso? Porque se não tiver em lugar nenhum, eu não vou pôr a mão nisso. Aí ele tem aquele assessor que está lá 40 anos ganhando salário, que olha para ele e fala, não mexe nisso não, isso não é bom, não mexe nisso. Vamos continuar do jeito que está. Nós vamos criar grupos temáticos para se discutir, porque já que o prefeito não senta para ouvir o vereador, ou para ouvir o trabalho que os vereadores têm, para levar para eles de informação, pelo menos com os grupos temáticos, a gente vai ter para levar para algum lugar dentro do CONDESB e falar, olha, nós estamos pensando nisso, eu acho que isso é bom, nós achamos que isso é ruim, nós achamos que esse é um caminho. Quem sabe sirva de exemplo para eles.
Ah, com certeza. E como que você espera aqui, né, já indo para as últimas perguntas, como que você espera que o Contexto Cast também entre como um veículo aí dentro de toda essa articulação política e também um espaço, uma vitrine aí para o trabalho, o papel do legislativo, uma valorização também nisso? Eu acho que é uma avenida de mão única. Por que de mão única? Porque a sociedade pode mandar algumas coisas para nós e, por outro lado, nós podemos organizar o que a sociedade manda para a gente e, através do vereador, criar um movimento, criar um plano, criar um projeto de lei, criar uma reivindicação e levar para o executivo. Então, o contexto, na verdade, ele vai falar o sentimento do vereador que está sentado conversando aqui. É um veículo. Em vez da pessoa ter que ir lá no gabinete do vereador, marcar uma audiência para conversar com o vereador, para falar sobre determinada coisa, ela tem esse veículo aqui para ela usar agora, que é o Contexto Cast. Muito bom. Bom, Pedrinho, foi ótima a nossa conversa. Acho que quem nos ouviu hoje entendeu melhor o que é o VEBS, qual é o contexto por trás do Contexto Cast e todo esse potencial aí para frente. Quero agradecer muito a sua presença aí no nosso programa de estreia e espero que a gente volte a conversar em breve. Vamos voltar sim, porque a gente tem muita coisa para falar com vocês. Obrigada. Bom, esse foi o Contexto Cast. Acompanhe a gente sempre no canal da UVEBS no YouTube, com um episódio novo toda semana. Até a próxima.